Eu desejo cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Eu convido os nossos irmãos a abrirem as vossas Bíblias comigo no Evangelho de Jesus, conforme o registro de Mateus, capítulo de número 9. Evangelho de Jesus, conforme o registro de Mateus, capítulo de número 9, a partir do versículo de número 35. Enquanto os nossos irmãos localizam o texto de Mateus, capítulo 9, a partir do versículo de número 35, eu quero agradecer a Deus pela honrosa oportunidade concedida pelo amado pastor Raul Cavalcante e também o ministério dessa igreja, para que eu pudesse estar aqui nessa noite. Também agradeço a Deus pela vida do meu amigo, pastor Ailton Biderman, e tem sido dias muito especiais, irmãos, estar aqui nesse estado, nessa cidade, muito diferente para nós. Sai de Campos do Jordão, 0 graus, chega aqui 39, aí é um pouquinho diferente, né? Mas Deus tem nos dado graça, e eu estou muito feliz. Assim diz o texto sagrado: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão delas, porque andavam desorientadas e errantes, como ovelha que não tem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os trabalhadores. Orai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua obra. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua obra. Quando nós nos deparamos com esse texto, nós conseguimos identificar alguns verbos localizados nesse texto que nos dão a direção daquilo que o texto nos propõe para aplicarmos a mensagem que Deus colocou no nosso coração. Todos os comentaristas concordam e afirmam em suas tendências, em seus comentários, que Mateus, ele tem 2 momentos, e o primeiro momento do livro escrito por esse evangelista, ele encerra-se nesses 4 versículos. É uma conclusão da primeira parte, e essa conclusão é apontada a partir do momento em que o escritor diz de forma muito clara: e Jesus percorria. Esse verbo é um verbo que tem tudo a ver com o ministério de Jesus, porque o verbo percorrer significa diretamente não parar, estar em movimento, e isso é uma grande indicação do ministério de Jesus, um ministério que foi caracterizado, um ministério que se resumiu única e exclusivamente no cumprimento da vontade do Pai. Ele vem como enviado, ele não deixa de ser o Filho amado, mas o seu ministério, a Bíblia diz que ele mesmo revelou o seu prazer em cumprir
a vontade do Pai. A Bíblia vai dizer que ele, como Cristo que percorre, a cena é mais ou menos essa, quando se diz que ele percorria, em outras palavras, o escritor, o comentarista está afirmando que por onde ele passava, essas três características, essa trinca mencionada por Mateus era cumprida, ou seja, ele pregava, ensinava e curava por onde ele passava. Não era necessário que ele ficasse muitos dias. Há algumas aldeias que Jesus passou uma única vez, mas na sua passagem, ele pregou, ele ensinou e ele curou. Algumas coisas começam a se destacar. O texto diz que ele percorria. O texto apresenta um segundo verbo. Diz que ele ensinava. Eu gosto quando eu leio Lucas capítulo 5 e versículo 1. E a Bíblia diz que as multidões iam ouvir Jesus por aquilo que ele ensinava, por aquilo que ele pregava. É claro que estar junto com Jesus evidenciava sinais miraculosos. É claro que estar junto com Jesus gerava-se resultados jamais vistos pelos homens. É claro que Jesus, como mestre, como ensinador, ele se utilizava da comunicação como outros mestres. Mas o que diferenciava o ministério de Jesus como um comunicador, como um apresentador da mensagem do Evangelho, é que por onde ele passava, a verdade do reino de Deus era proclamada. Há algo interessante, a Bíblia diz que ele ensinava nas sinagogas e há uma continuidade deles. Isso é interessante, porque cada uma das sinagogas tinha os seus ensinadores, mas o que se destaca é que a Bíblia faz questão de dizer que Jesus aproveitava a oportunidade que lhe era dada dentro das sinagogas e ele ensinava. Ele aproveitava aquela oportunidade e pregava a verdade do reino de Deus. Ele não desperdiçava. E o texto diz claramente o que ele ensinava e o que ele pregava. Ele ensinava as verdades das Escrituras e ele pregava o Evangelho. Jesus não se utilizava de uma linguagem repetitiva dos 613 preceitos da lei. Jesus não ficava disputando conhecimento teológico. Ele falava da realidade do reino. Ele falava evidentemente da realidade do inferno. E ele não desperdiçava a oportunidade de pregar a verdade que ele mesmo constituiu como boa nova, que era a oportunidade resgatadora do Evangelho. Não tinha outra tarefa que era mais incrível ao mestre, não tinha outra oportunidade mais incrível ao seu ministério do que a oportunidade de pregar o Evangelho. Quando eu digo que Jesus não se utilizava de uma linguagem repetitiva dos 613 preceitos da lei, não significa que ele desconsiderava a lei. Na verdade, há muitos que dizem que ele vem descumprir o decálogo, de forma nenhuma. Eu estive junto com o pastor João Batista nessa tarde, e nós estávamos conversando exatamente sobre isso, e a fala dele foi completamente coerente, foi completamente edificante, quando ele disse que Jesus se utilizava sim, e eu quero junto com essa fala também apresentar uma aplicação. Não significa que ele desconsiderava, mas quando ele diz assim, ame a Deus acima de todas as coisas, ele pega os 5 primeiros mandamentos do decálogo e une numa única verdade: a adoração é na vertical.
Mas há algo interessante, quando ele diz assim: ame o próximo como a ti mesmo. Não é que ele está desconsiderando os outros, mas ele está dizendo que o culto que Deus recebe, ele funciona mais ou menos assim. Para ele ter eficácia, eficiência na vertical, ele precisa funcionar na horizontal. Não tem como esse culto funcionar se você olha para quem está do seu lado e diz assim: você é o diabo, você é o demônio, você é Satanás. Não, o culto para Jesus, ele tem um único tema, ele tem uma única verdade, ele é centralizado numa única característica: ame, porque a minha mensagem é: eu vim para dar vida e vida com abundância. Sua mensagem era centralizada a partir da esfera do amor. Ele começa a chamar homens para o segui-lo. O que eu acho interessante é que ele não se utiliza de nenhuma técnica psicológica ou nenhuma técnica do mercado de Israel para convencer esses homens a segui-lo. Ele simplesmente diz a eles: me segue. Esses homens renunciam à vida, esses homens abrem mão das suas coisas e passam a segui-lo pela proposta do evangelho que ele pregava, das verdades que ele ensinava, e eles estavam decididos a segui-lo. E a Bíblia diz que o seu ministério começa a ganhar conhecimento, notoriedade por onde ele passava, porque por onde ele passava ele pregava, ensinava e curava, e as multidões começam a se afluir para ouvi-lo. E é interessante que eles não estão ali pelo pão que ele é capaz de multiplicar, eles não estão ali pelos peixes que ele é capaz de multiplicar, eles não estão ali unicamente pelos milagres providenciais que ele é capaz de evidenciar diante deles. Não, eles estão ali porque ouviram ele dizer: aquele que quer seguir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eles não estão ali evidenciados por nenhuma proposta ou contraproposta, dizendo: venham e vocês ficarão milionários, venham e vocês serão cheios de riqueza. Não, Jesus simplesmente diz a eles: se vocês virem comigo, a única coisa que eu posso oferecer a vocês é uma cruz, mas a partir da cruz que vocês assumirem, vocês estão caracterizados a serem os meus servos e os meus discípulos, porque o meu maior prazer é se entregar na cruz para reconciliar o homem que se perdeu dentro do Éden, manchado pelo pecado. Por onde ele passava, ele ensinava as verdades. Por onde ele passava, ele cumpria a tarefa de ensinamento e de pregação. As multidões se reuniam. E o que é interessante é que Jesus, ele prega, ele ensina, ele cura, mas isso não o impossibilita de também ver necessidades, sofrimentos diante da realidade da multidão. A Bíblia diz que ele percorria, ensinava, pregava, curava, e o texto diz claramente: e vendo a multidão. E ele não só viu, ele viu interagindo com ela aquilo que existia na sua essência. Ele viu interagindo com ela a sua misericórdia, a sua compaixão. E compaixão, a partir do ponto de vista bíblico, é o entrelaçamento, é a corda da misericórdia oferecida a gente descaracterizada de recebê-la.
Então, quando o texto diz que ele viu e sentiu misericórdia, quando ele viu e sentiu compaixão, é como se o olhar de Jesus fosse capaz naquele momento de lançar uma corda, e aquelas pessoas que estavam sem referência, aquelas pessoas que estavam sem pastor, sem orientação, aquelas pessoas que estavam errantes, erradas, desorientadas, a partir daquele momento Jesus estava dizendo para elas: se vocês não têm pastor, eu sou o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Quando Jesus oferece amor, compaixão e misericórdia, Jesus estava dizendo àquelas pessoas: se vocês não têm um foco centralizado, se vocês não têm para quem olhar, olhe para mim. Porque a essência do Evangelho ainda é olhar para Jesus. O centro do Evangelho ainda é Cristo. O eixo central das Escrituras ainda é Jesus. O propósito do Evangelho não é elevar pessoas, mas quebrantá-las aos pés de Jesus. O propósito do Evangelho é convergir a nossa adoração a Ele, porque a Ele glória, a Ele honra, a Ele o louvor nessa noite. Ele é o centro desse culto, Ele é o motivo da tua adoração, Ele é o propósito da tua alegria, Ele é o nosso Senhor na pandemia. É por um instante parecia, e até mesmo já tinha gente dizendo: a igreja vai parar, os templos vão fechar, o que será da igreja? Mas quem serve a Jesus, quem está amparado na âncora da nossa esperança, é claro que o vento soprou, mas ele ainda é o mesmo que diz: ó vento, eu te repreendo, ó mar, fica quieto, e a minha igreja não para de triunfar na terra. Aleluia! Se nós estamos aqui nessa noite, é porque Ele tem cuidado de nós. Se nós estamos aqui nessa noite, é porque esse mesmo Evangelho nos alcançou. Não pense que você é muita coisa, não. É porque esse Evangelho atravessou todas as barreiras e alcançou a sua vida. É porque esse mesmo Evangelho te viu caído. Esse mesmo Evangelho te encontrou nas esquinas de Imperatriz. Esse mesmo Evangelho te encontrou nas baladas. Esse mesmo Evangelho te encontrou no dia mais descaracterizado da sua vida. E essa mensagem misericordiosa, esse olhar de misericórdia, revelou-se salvadoramente à sua casa, revelou-se poderosamente ao seu coração. E o Cristo de Deus, o Senhor da igreja, Ele disse: vinde após mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu posso aliviar a tua vida, eu posso aliviar o teu coração. Há uma alegria entre nós. Essa alegria não é movida pelos homens, essa alegria não é movida pelo microfone, essa alegria não é movida simplesmente porque você diz assim: eu estou alegre. Não, a razão da nossa alegria é Jesus. O poder que nos motiva a servi-lo é o seu nome. Nós carregamos esse nome, nós adoramos esse nome. É esse nome que faz todo o sentido na nossa vida. E eu tenho prazer em falar desse nome. Eu tenho motivos para me alegrar por causa desse nome. Eu não preciso inventar testemunho para emocionar ninguém. Meu testemunho é esse: sou filho de crente, fui apresentado no altar, nunca me desviei, fui apresentado a Deus, mas Deus
tem os seus particulares com cada um de nós. Eu estou aqui diante de você, mas eu não me canso de dizer que no ano de 1998, os médicos chamaram o meu pai e a minha mãe para uma reunião e disseram para eles: o Carlos está em cima dessa cama e ele se levanta dela para o cemitério de Campos do Jordão. Eu tive um processo de enfermidade chamado dermatomiosite crônica. Se alguém estuda medicina sabe do que eu estou falando. Os médicos disseram ao meu pai e à minha mãe: o máximo que pode acontecer, é ele ficar em cima de uma cama vegetando, porque esqueça a possibilidade dele andar e falar. Os médicos chamaram o meu pai e disseram: prepara o coração da mãe, porque a mãe não suporta. Deram 3 dias para o meu pai. Como Deus gosta dessas coisas. Disseram para o meu pai: ele não levanta mais. Se levantar dessa situação, se sair desse quadro, o máximo que vai acontecer, ele não anda, ele não fala. Irmão, para me ganhar tempo, foram 4 anos em cima de uma cadeira de roda, completamente comprometido, definhado. A voz que eu tenho é essa aqui mesmo, me desculpa, é essa voz aqui rouca, eu sei que é até engraçada, mas é essa voz que Jesus me deu para atravessar essa nação e dizer para você: ele é o centro da história, ele é o Senhor da igreja, é ele que é adorado nesse lugar. Esse templo é esse templo porque ele é o Senhor dele. Os médicos disseram: não vai andar e não vai falar. Mas no dia, oh glória ao nome do Senhor, no dia 12 de março do ano de 2004, eu estava saindo de dentro do hospital em São José dos Campos. O médico não entendeu nada, ele já tinha dado alta médica para minha casa, mas ele dizia: vai continuar desse jeito aí, ó, vai ser conduzido no máximo pela cadeira de rodas. Mas no dia 12 de março de 2004, ele me viu dar os primeiros passos, e ele disse assim: eu não tenho palavras para o que está acontecendo, mas quer saber? O céu sabe o que aconteceu, o céu sabe o que aconteceu, porque o manso Nazareno, ele tocou no meu corpo, ele tocou na minha musculatura, e ele disse: você vai pregar minha palavra, você vai pregar minha palavra, você vai pregar minha palavra. Eu estou realizado nessa noite, porque eu estou aqui nessa igreja tão respeitada, e o Senhor está me dando a oportunidade mais uma vez de dizer para você: ele é o mesmo que não para, ele continua pregando, ensinando e curando. Ele viu a tua necessidade, e ele está dizendo nessa noite: eu tenho a última palavra, eu tenho a última palavra, eu tenho a última palavra sobre a sua vida. E eu encerro agora. Jesus viu toda aquela cena, Jesus percebeu toda aquela realidade, e a Bíblia diz que no alto de um monte, contemplando as multidões desorientadas, a Bíblia diz que junto com os seus discípulos ele disse: a seara é verdadeiramente grande. Jesus não disse quantos metros quadrados tem a seara, ele disse: é grande. Mas ele disse assim: a obra não pode parar. Então eu vou orar para que Deus levante trabalhadores. É o único momento na Bíblia que o verbo de procura é manifestado.
para preencher uma desocupação. Jesus está dizendo: o que não pode faltar na obra é gente que tem disposição, é gente que está decidida a se envolver com a obra. Aí ele disse: rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores. Ele disse trabalhadores, ele não falou estrelas, ele não falou superstars, ele disse trabalhadores. Que você nessa noite se caracterize a função de servo para servir a obra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, e fique com essa palavra: Jesus é o homem que percorre, que ama, que ensina, que cura, que prega. Ele é o Senhor da nossa vida. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe essa igreja, em nome de Jesus. Irmãos, é um minutinho. Deus me deu a oportunidade de escrever esse livro, Pregação Cristocêntrica, uma proposta saudável para a igreja contemporânea. Esse livro é prefaciado pelo pastor e mestre Elias Torralbo, e também ele é recomendado no perfil pessoal do pastor Eliseu Rodrigues. Eu só tenho ali, irmão, 32 livros. Como que funciona? A gente vai fazer uma troca. Você me dá R$30, eu te dou um livro. Se você não tiver dinheiro, eu tenho a maquininha. Amém? Esse livro a gente trata sobre o que é pregação, sobre o que não é pregação. Eu falo sobre os desafios da pregação na atualidade, e nós apresentamos uma proposta relevante da pregação para a sua vida e para a igreja do Senhor. Nessa oportunidade também nós vamos orar pelos irmãos que creem no poder miraculoso da fé, através do nome de Jesus. Eu não conheço a sua necessidade, eu não sei qual é o seu problema, mas eu sei de uma coisa: Jesus ainda salva, Jesus ainda cura, Ele também batiza com o Espírito Santo, e Ele é o Rei que breve virá. Glória ao nome do Senhor. Tem uma vida que rendida a Jesus, junto com o pastor Clebson Bandeira. Deus está trabalhando nessa noite. Tem mais alguém nessa noite que está dentro dessa casa e quer se entregar a Jesus, reconhecendo como o verdadeiro Senhor da sua vida? Se você está entre nós, vem à frente, e Jesus nessa noite pode te curar, te libertar. Ele pode te encher da alegria do céu e perdoar os seus pecados. Amém? Há mais alguém entre nós? Agora, você que crê no poder da fé, da oração, crê que Jesus pode curar, eu quero te pedir uma coisa. Eu não pedi para você levantar a mão, eu não pedi para você olhar para o lado, eu não pedi para você fazer nada até agora. Só nesse momento levante a sua mão ao céu. Você que crê que Jesus pode curar, Jesus pode libertar nessa noite. Você que crê que Jesus pode transformar vidas. E se por um instante você tem sentido dores, você tem sentido qualquer complicação no seu corpo, através do poder da oração da igreja, da fé dos nossos irmãos, eu creio que Jesus está tocando a sua vida agora. Eu creio que Ele pode curar você como curou a minha vida, porque o mesmo Deus que curava, Ele ainda cura. Bendito é o nome do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, juntamente com a Tua igreja, Senhor, nós cremos no poder que há no nome de Jesus. No poder do nome de Jesus, vidas são libertas. No poder do nome de Jesus, as enfermidades são repreendidas. No poder do nome de Jesus, os demônios sujeitam o Teu nome. No poder do nome de Jesus, o inferno se estremece. No poder do nome de Jesus,
Satanás é totalmente derrotado e vencido. Então, juntamente com a fé da igreja, eu quero te pedir agora, Senhor, onde há dores localizadas, onde há enfermidades, pelo poder que há no teu nome, problemas no sangue, dores localizadas nos ossos, problemas nas circulações, nós repreendemos agora, em nome de Jesus. Eu repreendo toda a enfermidade pelo poder que há no teu nome. Nós dizemos as vidas que esperam e dependem da libertação que só o seu nome pode causar e efetuar. Senhor, repreendo o poder de Satanás, repreendo o poder dos demônios, porque a tua palavra diz: por isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Desfaz o poder das trevas e seja glorificado em nome de Jesus. Celebre a Deus dizendo glória. Celebre a Deus dizendo glória.